Quanto de fato o Tesouro Selic rendeu para o seu bolso? Esse é o tema do vídeo. Vamos fazer várias contas aqui, considerando vários dados para te mostrar de fato quanto o Tesouro Selic rendeu para o seu bolso em 2022, por que essa rentabilidade, por que ela é difícil de você perceber, especialmente se você está pensando em investir no Tesouro Selic, ainda não investiu. Aí você se pergunta, quanto que ele rende? Rende a taxa Selic, beleza, mas a Selic mexe, então quanto que isso dá efetivo, considerando as mudanças da Selic? Esse é o tema do vídeo, então sejam muito bem-vindos. Aqui é de Matos, do canal de Matos Ensino, especialista em investimentos, que está aqui para te ajudar a investir melhor aí e a se tornar um investidor independente. Essa é a missão aqui do nosso canal. Então, te convido aí, se você ainda não é um inscrito no nosso canal, se junte aí, já somos quase 4.000 pessoas aqui no nosso canal. E se você gostar do vídeo, tá? Deixe o like também, que isso ajuda bastante. Então, vamos aqui para o nosso Excel. O que eu trouxe aqui hoje? Eu trouxe dados do nosso Tesouro Selic 2025, desde o começo de 2022, dados do Tesouro Selic 2027, também desde o começo de 2022, uma tabela de feriados que a gente sempre utiliza aqui para fazer nossas contas, e a meta da Selic. A meta da Selic é aquela que o Comitê de Política Monetária, o Copom, vai lá e diz: dado que eu observo de macroeconomia global, dado que eu observo de inflação, de expectativa de crescimento do PIB, eu estou achando que eu vou ter que subir a taxa Selic ou reduzir a taxa Selic. Essa aqui é a meta Selic, tá? Sempre tem uma diferença da meta Selic e a Selic efetiva, tá? Qual que é a diferença, de Matos? E por que ela existe, ó? A Selic efetiva, ela tá sempre aqui, ó, 0,1 ponto percentual abaixo, tá? Então ela tá sempre um pouquinho menor. E essa aqui é a Selic que, de fato, remunera os seus investimentos, tá? Aqui até dia 4/8, não precisamos do dia 5. Foi a última alteração da Selic. Então, essas aqui são as Selics, tá? Meta que o Comitê de Política Monetária define. Aqui é a Selic efetiva. Por que tem uma diferença? Porque lá dentro do Selic, tá? Existe a taxa Selic, existe o sistema Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é onde são negociados os títulos do governo, tá? Entre as instituições financeiras, tá? Que é utilizado o quê? Para fechamento de caixa também das instituições financeiras, para que elas consigam ter suficientes reservas no seu capital, tá? No fechamento do dia, para honrar com as regras do Banco Central, tá? De funding, tá? De liquidez que ela tem que ter para emprestar, tá? Então, a instituição financeira multiplica o dinheiro, né? Mas ela não pode multiplicar infinitamente, ela tem que ter de fato um dinheiro ali no bolso. Então, acontece sempre a troca, tá? No Selic dos títulos públicos federais, também para ajudar no fechamento de caixa das instituições financeiras, tá? Por isso que existe uma meta Selic e existe uma Selic efetiva, porque a efetiva é a que de fato está sendo negociada pelas instituições financeiras lá no fechamento de caixa, tá? E por que as instituições financeiras não se cobram? Tá? Uma curiosidade que eu tô até saindo um pouco, mas às vezes você se interessa. Por que a instituição financeira não cobra mais de uma outra instituição financeira, tá? Para fechar o caixa, não cobra mais do que isso aqui, do que a taxa Selic lá no dia. Porque o Banco Central está do lado ali, falando o seguinte: eu vou emprestar na taxa Selic. Então, se ele vai emprestar na taxa Selic, o mais caro que alguém vai conseguir emprestar é na taxa Selic. Todo mundo tem que emprestar abaixo. Por quê? Porque o Banco Central tem reserva ilimitada para ajudar os bancos a fechar o caixa, tá? Então, é por isso, como o Banco Central coloca uma ordem gigante de venda, tá? Teoricamente, na taxa Selic, todo mundo que quer negociar tem que negociar abaixo, tá? Então, essa é a razão para a taxa Selic efetiva ser menor do que a taxa Selic meta, tá? Curiosidades à parte, a gente sempre trabalha com a efetiva, tá? Quando você pensa no Tesouro Selic, porque ele é sempre assim: Tesouro Selic mais uma taxinha aqui, por exemplo, tá? 0,25 aqui nesse dia que eu peguei, 3 de janeiro de 22 para a gente fazer conta. Então era a taxa Selic desse dia, tá? Mais 0,25, só que ao ano, tá? Essa taxa aqui. E aí o seguinte: essas são as taxas Selic. E a gente vai considerar o quê? Um investimento que você teria teoricamente feito no começo de 2022, ou seja, dia 1º de janeiro de 2022. Então vamos lá. 1º de janeiro. 1º de janeiro não. Aqui vai ter que ser 3 de janeiro, que foi o primeiro dia útil. Olha aqui, ó. 3 de janeiro de 2022, beleza? Então você fez neste dia. E aí, qual que era a taxa Selic aqui, ó? Qual que era a Selic que você tinha de remuneração aqui nesse período? Era essa daqui, era 9,15 a efetiva, tá? Aí lá em 3 de fevereiro de 2022, tá? Aqui, ó, Selic se alterou
E aí a gente tem até chegar hoje aqui, tá? Seguinte, no momento que eu gravo esse vídeo, eu vou colocar aqui hoje, tá? Só para a gente poder fazer a conta, considerando dias úteis, tá? Até hoje aqui, que vai ser 4 de dezembro. Qual que é a Selic até hoje? Também se mantém em 13,65, tá? A Selic efetiva. Então tá. A gente já tem quase tudo para fazer as contas aqui, que a gente precisa de rentabilidade efetiva do Tesouro Selic, tá? Para o seu bolso. A gente vai fazer ela e depois vai fazer ela líquida do imposto de renda, tá? IRPF aqui, pessoa física, tá? Qual que é a lógica? A gente vai considerar dias úteis. Vamos calcular já os dias úteis. Então, aqui no Excel, como sempre, dia trabalho total. Data inicial é este cara aqui. Agora, a data final é o de baixo, tá? Quanto tempo ficou nessa Selic? Essa daqui. E a gente considera a nossa tabela de feriados que está aqui. Beleza, 24 dias úteis aqui até chegar aqui embaixo. Aqui, pronto. Aqui eu não preciso, aqui é a quantidade de dias úteis que sobrou. Beleza, 235 dias úteis, tá? O ano tem 252 dias úteis, então até fechar o ano aqui em dezembro a gente vai ter os nossos aproximados 252 dias úteis sem prejuízo. Beleza, então você teve a rentabilidade da Selic efetiva mais um ágio, tá? Então a gente está considerando primeiro o Tesouro Selic 2027 que está aqui. Supondo que você tenha comprado ele no primeiro dia útil, você pegou essa taxa aqui de 0,25. Depois a gente vai para o Tesouro Selic 2025 também, tá? Então a sua taxa aqui, ó, foi 0,25%, tá? Todos esses caras aqui não estão em percentual, então eu vou fazer só um ajuste aqui, senão depois fica mais difícil, até para entender a fórmula que a gente está fazendo, tá? Então, todo mundo aqui vai ser percentual também. Pronto, 9,15, 9,65, beleza. Essa é a taxa que você tem para todos esses períodos, tá? Então, isso aqui é o quê? É o ágio, tá? E aí depois a gente vai alterar, tá? A gente vai alterar para o outro título, então vai ficar bem legal a conta, a gente só vai alterar aqui esse ágio, tá? E você já vai ver toda a diferença que vai dar na rentabilidade, tá? E agora a gente vai considerar o seguinte, qual que seria então a rentabilidade efetiva, tá? Efetiva, F, né? É F, de efetiva, que seria 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa, sempre assim, tá? Não tem prejuízo na ordem aqui das taxas. E você tira 1 no final, beleza. Então a rentabilidade efetiva aqui ao ano, 9,42 quando a Selic era 9,15, tá? E 13,65 quando a Selic é 13,75, tá? Agora é o seguinte, isso aqui é importante a gente sempre falar que isso aqui é a curva, é a marcação na curva, tá? Marcação na curva. Marcação na curva. Por que que eu preciso dizer isso? Porque a marcação a mercado é outra que a gente vai mostrar daqui a pouco. E ela faz uma bagunça boa aqui nessa nossa visão aqui, tá? Então, eu vou mostrar primeiro a marcação a mercado, depois eu mostro de fato. Primeiro eu vou mostrar a marcação na curva, desculpa, tá? E depois eu mostro de fato como é que ficou isso, tá? De fato, no seu dinheiro mesmo, porque isso aqui alterou. Se você vai lá hoje no Tesouro Selic, você vai ver que tá lá 0,1, alguma coisa por aí. Vai estar o quê? 0,15, tá? Por aí. Então, por enquanto, vamos considerar a marcação na curva, beleza? E aí essa é a rentabilidade efetiva para o quê? Para o ano inteiro. Só que você ficou 24 dias úteis com essa Selic de 9,15. Você não ficou um ano com a Selic de 9,15. Essa é a questão aqui, tá? O Tesouro Selic sempre tem isso. Você é remunerado pela taxa Selic. Se a Selic se altera, você começa a ganhar mais. Se ela sobe, né? Se a Selic cai, você começa a ganhar menos todo dia, tá? Então, você não casa com a Selic. Se você for lá e comprar 13,65 hoje, você não casa com essa Selic. Você só casa com a taxa se for pré-fixado. Aqui é pós-fixado, então é fixado depois, você não está casado com essa taxa, beleza? Então, cada dia que passa, você tem que olhar para a Selic do dia e olhar para o ágio que você tem quando você comprou o título, tá? Que é aquela taxinha do lado, taxa Selic mais tchananã, aquele ágio aqui. Aí sim você descobre quanto que é a sua rentabilidade, tá? Do dia. E aqui a gente tem 24 dias nessa rentabilidade efetiva. Então, vamos fazer a conta aqui de qual que seria a rentabilidade, ó. Essa taxa é ao ano, então eu preciso tirar um ano dela, tá? Então eu preciso tirar. Eu quero 24 dias de um ano inteiro, que é 252 dias úteis. E a gente descobre que a nossa remuneração para esse período aqui de 24 dias foi 0,86. E assim a gente pode jogar aqui para baixo, descobrir
as nossas rentabilidades para cada período, tá? Você vê que aqui, ó, tivemos 83 dias úteis, por isso que dá essa... Tem duas razões aqui. É muito maior do que os demais, né? Você vê esse gráfico aqui dentro. Mas, de qualquer forma, é uma taxa maior, tá? Aqui está na maior Selic e a gente está há mais tempo nessa maior Selic, tá? Então, o gráfico foi subindo de uma vez e parou lá em cima. A gente está parado nessa maior Selic aqui, de 13,65 já faz um bom tempo. Por isso você vê uma taxa bem maior aqui. Se a gente espelha este cara também, ó, vai ficar exatamente na mesma ordem de grandeza aqui, de ordem, na verdade, ordinal aqui, na mesma lógica ordinal. O maior tá aqui, depois esse, tá da mesma forma. Beleza. Agora você tem que acumular esse valor, tá? Você tem que acumular essas duas taxas. Como é que você faz isso? É 1 mais a taxa, vezes 1 mais a taxa. Não tem mistério, né? 1 mais a taxa. Beleza, só que aqui já tem um mistério, né? Porque o de baixo eu tenho que considerar esse cara aqui. E eu não preciso de 1 mais ele, porque ele já é 1 mais. Leva até o final e depois eu tiro esse 1 aqui, que vai ser esse cara aqui menos 1. Beleza, sua rentabilidade do período efetiva foi isso aqui, ó. 11,7, beleza? Então, 11,7 foi o que você ganhou bruto, rentabilidade bruta, tá? Bruta. Que você ganhou nesse período. Então, para cada R$ 1.000 que você investiu aqui, quanto que você saiu do outro lado? Simples assim, R$ 1.000, 11,70 vai dar R$ 111, né? Então, esse vezes 1 mais esse cara aqui. Então, para cada R$ 1.000, você saiu com 1.117. Isso bruto, tá? Aí a gente tem que considerar agora o líquido, tá? O líquido como é que é? Aquela tabela do imposto de renda. Se você ficou até 6 meses segurando, você paga, segurando o investimento, tá? Você paga 22,5% de imposto de renda. Se você segurou até 1 ano, você paga 20%. Aqui no nosso caso, está dando neste intervalo aqui, tá? De 6 a 1 ano. Então vai ser 20%. Mas só para concluir aqui, se você segurou 2 anos é 17,5%. Se você segurar mais de 2 anos, aí já muda de figura. Aí é 15% de imposto de renda, tá? Então, essa é a nossa tabelinha aqui de imposto de renda. Sempre ela que rege aqui os nossos investimentos no Tesouro Direto, tá? Então tá. O que a gente pode fazer agora? A rentabilidade líquida. Esse 117, a gente vai trazer para cá, para os 20%. Eu vou fazer diferente. Eu vou colocar R$ 1.000 aqui para eu colocar todas as demais rentabilidades aqui também, tá? Por exemplo, para 5.000, tá? Vai que você queira saber. Para 5.000, sempre seria assim, né? Se eu tenho R$ 1.000, é só você multiplicar por 5 que você vai ter a mesma rentabilidade líquida para 5.000, tá? Não tem nenhum segredo aqui. Não tem nada que proíba você de fazer essa conta, tá? Aqui também, 50.000. Vou colocar 100.000 também, tá? Se você tem 100.000 no Tesouro Selic, seria esta aqui, que a gente já vai calcular a rentabilidade líquida. Para R$ 1.000, então, seria os 1.000 vezes 11,70. Essa é a sua rentabilidade. Como eu quero a rentabilidade mais o que você investiu, eu ponho 1 mais. Cheguei na rentabilidade. É 1.117, o mesmo valor que está aqui. Agora a gente vai pegar e tirar o imposto de renda, tá? Então, qual que seria a lógica aqui? Eu vou reduzir o quê? Eu vou reduzir este cara, tá? Vezes esse, que eu sei que é o quê? É a rentabilidade, tá? Agora eu vou multiplicar isso tirando a taxa. Eu sei que tá complicado, mas é que eu tô fazendo direto aqui, só para vocês já terem um número aí. Eu vou tirar aqui o imposto de renda, tá? Que é os 20%. Não preciso do 1 menos, então vou pegar o imposto de renda, multiplico por ele, nem preciso desses parênteses aqui. Beleza, simples assim. Tiramos, simples nada, eu sei que foi complicado. Mas tiramos aqui, simples assim, porque o Excel simplifica, né? Você só coloca aqui, o negócio já sai pronto do outro lado. A gente pode travar esses caras aqui e a gente descobre esse valor para R$ 1.000 e para os demais, esses outros valores. Aqui, ó, você vê, ó, 1093, olha aqui, ó, 1093, tá? É só multiplicar. Se eu faço a conta para 1.000, o líquido de 1.000, para 100.000 você multiplica por 100, tá? 109360, olha aqui, 109360. Não tem complicação nisso. Então, para esse período que você tá, que é de até 1 ano investindo aqui, se você começou lá no começo do ano, você vai ter o quê? 1.093 aqui, para cada R$ 1.000. Então, se for 100.000, 109.360 reais, tá? Essa conta é legal de fazer
até quando a gente compara, por exemplo, me perguntaram recentemente aqui no canal se vale a pena tirar da antiga poupança, tá? E aí é uma conta que seria um pouquinho mais complicado, que eu vou tentar simplificar ela aqui no nosso vídeo agora. Na verdade, eu vou terminar esse assunto aqui que é Tesouro Selic, que eu prometi que eu ia trazer marcação na curva e marcação a mercado. Então a gente conclui isso aqui, eu já falo sobre comparativo aí com outras aplicações, como por exemplo aí a dúvida que surgiu recentemente aí de comparação com a antiga poupança, tá? Porque a antiga poupança tem uma remuneração que quando a Selic está ali bem baixa, tá? Vale a pena, tá? Porque é aquela lógica de Selic acima de 8,5, tá? Você remunera aquela 70% da Selic, né? E aí, quando a Selic, deixa eu ver se eu não estou me enganando. Não, quando a Selic está abaixo de 8,5, você pega 70% da Selic na nova poupança. Só que a antiga poupança é sempre a mesma regra, de 0,5% ao mês mais TR, tá? Não importa se está acima de 8,5 a Selic ou se ela está abaixo, tá? Então, essa é a lógica aqui da poupança antiga e nova, tá? E aí, quando a Selic está lá embaixo, né, 2%, como esteve lá em 2021, uai, quem está com a antiga poupança está rendendo mais do que de fato a Selic, tá? Se você investe no Tesouro Selic, aí você já pensa, então vale a pena eu manter aquela poupança. Aí a lógica é a seguinte: quando a Selic sobe, você continua com a mesma remuneração. E aí, por exemplo, a gente vai fazer essa conta daqui a pouco, tá? Considerando momentos em que tá lá em cima, porque aqui 13,65 de rentabilidade, enquanto a antiga poupança está rendendo 6, 7% ao ano, tá? Então faz uma diferença brutal. Isso aqui é mais de 2 anos em um aqui, tá? Então a gente vai fazer essa conta. Mas então, a marcação na curva é o quê? É você segurar o investimento até o vencimento, tá? Por quê? Porque na prática, se você for vender, não é esse valor que tem lá para você vender. O valor que tem lá para você vender é o que está aqui, ó, que é o preço do título. Então, vamos supor que você investiu R$ 1.000 aqui. R$ 1.000 divide aqui pelo, ó, dá 0,09 títulos, tá? 0,09 títulos. E aí você vai ter o quê? Lá na frente. Quando chegar hoje aqui, tá? Você vai ter 0,09 vezes o preço dele. Tá aqui. Você tem agora 1.119. Então, pelo próprio tesouro, tá? Se você for lá ver, você ganhou mais. Ó, 1.119. Você ganhou mais do que tá aqui, ó. 1.117. Nossa, de Matos, é R$ 2. É pouquinho mais para valores altos, vai dar uma diferença maior. Mas é só para você entender. É diferente, tá? Isso aqui é marcação na curva, é quanto que é justo você receber. É justo, só que você só recebe esses valores aqui se você segura até o vencimento. Mas, de Matos, uai, tá melhor no mercado, né? A marcação a mercado tá melhor. Tá melhor nesse momento, por quê? Porque essa taxa caiu. Ela estava em 0,25, essa taxa aqui do ágio, e ela foi para quanto? 0,15, tá? Você vê que caiu aí um ponto percentual. Não, 0,1 ponto percentual, né? Um ponto percentual seria 1%. Então, ou então o pessoal fala pontos base, né? Então, 10 pontos base aqui que ela caiu. Ela estava 0,25, foi para 0,15. Tá aqui, 0,15. Então, isso fez o quê? Fez o preço do título subir, tá? E subiu mais do que deveria ter subido. Que ele deveria ter subido, tá? Logicamente, pensando só na Selic aqui nessa taxa do ágio, ele deveria ter ido para 117 aqui, 1.117, ele foi para 1.119 e alguns centavos, tá? Então, você sempre tem essa diferença de marcação a mercado, o que de fato é negociado, se você for lá vender a mercado, tá? E marcação na curva, tá? Isso acontece com todos os títulos. O engraçado é que muita gente não sabe que é Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Tesouro Direto, sim, com certeza. Tesouro Selic tem marcação a mercado. Muita gente acha que não. Mas se você simplesmente faz um gráfico aqui dos preços dele dia a dia, olha aqui o que acontece. Olha aí. Pô, de Matos, não tá mudando quase nada. Não tá mudando quase nada, mas às vezes, olha aqui, você tem uma ondinha para cima e ela desceu. É que você teve uma ondinha para baixo. Deixa eu colocar uma linha mais fina, que aí você vai conseguir enxergar melhor essas variações. Ó, vai, não foi a linha fina? Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, pegou. Aí tem uma variaçãozinha aqui, uma variaçãozinha aqui. Então, tem alguns momentos que tem variação. Se você quiser ver a variação mesmo acontecendo, você faz diferente. Você vem aqui e coloca assim, ó. Qual que foi a variação desse dia? Tá aqui. Nada, né? Quase nada. E traz isso para todos os dias. E agora você traz isso para um gráfico de barras. Aí você vai ver o quê? Variações altas alguns dias. E teve até um dia que deu prejuízo. Olha que engraçado. Engraçado não. Olha aqui
questão aqui. Teve um dia que o Tesouro Selic deu prejuízo aqui, ó. É no ponto 75 dessa série. Vamos ver que dia que foi esse. Ponto 75 vai ser lá no 78, né? Aqui no nosso Excel, ó. Deu um prejuízo aqui, deixa eu ver se é você. É esse cara aqui, ó. Caiu um pouquinho, porque a taxa mudou de uma forma mais violenta, quer ver? Ó, saiu de 19,57 para 20,80, tá? Enquanto que ela anda de passos bem pequenininhos, ó. Ó como deu um salto aqui maior, tá? No dia seguinte, como é que ficou? Também andou só um pouquinho, mas aqui andou bastante, ó. Andou 19 aqui, andou pra caramba, né? Andou um monte. Então, quando isso acontece, uma variação maior aqui, tá? Você tem até um dia de prejuízo, tá? Isso acontece. Tesouro Selic pode ter prejuízo? Pode, tá? Vai que o cara compra aqui nesse dia, imagina, né? Comprou nesse dia, olha no dia seguinte, meu Deus, já tô perdendo. Fora que tem outra questão, né? Quando você entra, você pega preço de compra. Quando você sai, você pega preço de venda, tá? Isso é o spread do Tesouro, que sempre tem. Eu já falei em vários vídeos aqui. Que bom que você ainda tá nesse vídeo aqui até agora, para você saber de mais uma coisa. Tem essa questão de variação e ainda tem a questão de você ter diferença de preço de compra e venda, tá? É normal. Isso é normal. Isso o Tesouro tá sempre acompanhando o mercado, que é justo para o mercado, tanto de compra de títulos, tá? Vinculados a Selic ou pré-fixados ou IPCA, quanto de venda de títulos. Ele sempre faz o preço justo. Quando ele não consegue o preço justo, quando tem muita volatilidade no mercado, ele vai lá e fecha, tá? Ele vai lá e fecha. Não, 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 ninguém negocia nada relacionado a IPCA, porque tá muito louco o mercado agora, não tá dando taxas justas, a gente não consegue acompanhar o mercado, então vamos esperar. Isso acontece, tá? Não é sempre não, mas acontece às vezes, beleza? Então, fechamos aqui a explicação de porquê, que é marcação na curva, como é que ela funciona, qual seria a rentabilidade deste ano, tá? Até o momento, 11,70, apesar de a Selic estar em 13,65, você não está ganhando 13,65, eu estou falando da Selic sempre efetiva, tá? E apesar de você ter comprado na Selic de 9,15, você está ganhando mais, tá? Então, essa é a lógica, marcação na curva. E marcação a mercado, a gente também viu que na marcação a mercado, apesar de você ter comprado e o justo para você ser ganhar 11,70, você está ganhando 11,90, tá? Por quê? Porque a taxa, né, do Tesouro Selic lá, aquela taxinha que fica do lado dele, reduziu. Saiu de 0,25 para 0,15. Isso com o Tesouro Selic 2027. Vamos ver o 2025 agora? É simples, tá? A diferença é só a taxa. Eu vou pegar essa taxa, 0,14, e colocar aqui, o ágio, 0,14. Ele vai espelhar para baixo. E a gente tem agora a mesma conta já feita. Prontinho. Rentabilidade efetiva, tá aqui. Rentabilidade para o período, tá? E aqui rentabilidade, tá? Total, 11,59. A outra era 11,70, tá? E aqui 11,59. Você vê que 11,70, 11,59. O primeiro, que a gente estava olhando, que era o 27, rendeu mais. Por quê? Porque a taxa dele era maior, 0,25. Tá? O segundo, a taxa era 0,14, rendeu menos. E aí que é uma questão legal. Aqui tem uma questão bem interessante que é a seguinte. O Tesouro, eu estou desviando um pouco do assunto, porque se você está aqui até agora, você está bem interessado, então temos liberdade para continuar aqui aprofundando aqui no nosso vídeo. Ó. O Tesouro 2025 tem um prazo mais curto. Se ele tem um prazo mais curto, ele é menos volátil. Por quê? Porque a volatilidade é a incerteza também. É incerteza, é risco, tá? Enquanto menor o prazo, menor o risco de um investimento, tá? Sempre assim. Então, quase sempre assim, tá? Aqui especialmente assim. Isso é bem um cálculo financeiro, tá? Isso aqui é a duration que existe nos títulos, tá? Se você tem um prazo menor, você tem uma duration menor, então você tem uma oscilação do preço do título menor, dadas as variações na taxa de juros do mercado, tá? Então, se o título é mais curto, se ele vence antes, tá? Esse aqui vence em 2025, o outro é mais longo, vence em 2027. Se esse cara é mais curto, ele oscila menos. E aí você vai ver a diferença daquele gráfico, tá? Aquele gráfico que eu fiz de barras, você vai ver aqui, tá? Que esse cara, ele também oscilou aqui para baixo, mas as oscilações dele são bem menores do que as do outro, tá? Quer ver? A gente vai colocar um do lado do outro para eu mostrar. Eu estou dizendo e eu vou pegar e puxar aqueles valores para cá. Eu vou trazer esse cara aqui, vai ser esse cara aqui. E eu vou colocar até a mesma formatação aqui pro lado, ó. Você já viu que já deu uma diferença aqui. Um é 3, o outro é 4, tá? E eu vou arrastar tudo para baixo e a gente vai ver se fica visivelmente interessante, que às vezes vai ficar uma bagunça. Mas até que tá legal, ó.
quem é o... Nossa, tá muito ruim de ver. Eu vou reduzir esse cara aqui, né? Eu vou reduzir a quantidade de casas lá embaixo. É o seguinte, vamos pegar só um pedaço dele, tá? Não vamos pegar tudo, não. Vamos pegar aqui um pouquinho para baixo. Pronto, só isso e a gente já vai conseguir ver bem. Beleza. Quem é o do lado esquerdo, ó? É o 03, quem é o do lado 4 é o 04. E quem é o quê, ó? 03, que é o 2025, 04 é o 2027. Você vai ver que o alaranjado vai estar 90% das vezes acima do azulzinho, tá? 90% das vezes. Pode até fazer essa conta aí, ó. Ó o alaranjado explodindo aqui. Aí depois ele deu uma acalmada e o outro explodiu um pouquinho acima dele, tá? Mas 90% das vezes o mais longo oscila mais. Tanto para mais quanto para menos, tá? Se a gente vai lá naquela data, que é o 78 aqui, ó a diferença entre os dois, vamos ver. Ó, esse cara aqui foi 0.014. Esse aqui foi 0.0065, tá? Você vê que foi menos. Então, o da direita aqui, que é o mais longo, ele oscila mais tanto para mais quanto para menos, tá? Então, essa é a lógica da duration aqui nos títulos públicos, beleza? Considerando isso, então, a gente fez as contas aqui para o nosso Tesouro 2025 também, e aqui estariam os valores líquidos dele, tá? Para um ano, tá? Abaixo de um ano, que é 20% a alíquota de imposto de renda, R$1.000, 5.000, 50 e 100 mil. Esta é a conta. Agora a gente entra numa outra questão aqui rapidinho da poupança, tá? Que é o seguinte: se você tem lá a antiga poupança, quanto que a antiga poupança rende? 0,5% ao mês, mais a taxa referencial. A taxa referencial, ela é quase zero quando a Selic está menor. Quando a Selic está maior, igual agora, a taxa referencial é até alguma coisa que a gente tem que colocar na conta, tá? E eu vou, inclusive, pegar na internet aqui qual que é o valor da TR de hoje e eu já volto. Achei aqui a TR de 0,15, cadê? De 0,15% ao ano, tá? Eles sempre anualizam aqui a TR. Então, por exemplo, a antiga poupança vai estar rendendo, tá? De fato, a soma desses dois, mas é capitalizado, então você não pode só somar, tá? Então, tem que fazer a continha financeira aqui. Mesmo que dê preguiça, a gente tem que fazer ela. E a gente descobre que a rentabilidade da poupança ao... Peraí que o 0,5% ali é ao mês. Então, eu vou colocar os 6%, tá? Que a gente descobre aqui a rentabilidade efetiva aqui para o ano inteiro, tá? E aí, vamos para mês, tá? Ao ano e agora ao mês. Ao mês vai ser o seguinte: 1 mais essa taxa, tá? E elevo isso aqui para um mês dos 12 meses que temos no ano, tá? E tiro um de volta. A gente descobre que para o mês é 0,499, tá? É porque não é 6% cravado, tá? A poupança ela é 1,05 aqui eleva para 12, tá? Ela é um pouquinho mais do que menos 1. O que deu na minha conta? 1,05 elevado a 12, 5%? Não, cara. Pronto, 6,17 na prática a poupança, mas a TR, então, ao mês está dando 0,513. Isso sem imposto de renda, tá? E a gente pode fazer aquela conta do gross up, que é você considerar essa taxa sem imposto de renda para poder comparar com uma taxa com imposto de renda, tá? Aqui a gente viu uma taxa com imposto de renda, 11,59. Vamos considerar como se a poupança tivesse imposto de renda e vamos voltar aqui o imposto de renda dela. Qual que seria a conta? Eu vou simplesmente pegar essa rentabilidade dela, tá? E considerar que eu estou pagando 20% de imposto de renda. Então, daria isso aqui, ó. Ao mês, a antiga poupança está rendendo 0,64, tá? Isso aqui como se tivesse imposto de renda, porque na prática está rendendo 0,513. Claro que a taxa referencial altera constantemente, mas hoje, considerando o gross up, seria 0,54 para você fazer isso aqui. Ao ano, a gente pode fazer só para você ver a diferença que vai ter lá com o Tesouro Selic. Isso aqui vai ser essa taxa, tá? 1 mais essa taxa e eleva isso aqui para 12 meses. E tira 1 de volta. Beleza? Temos aí, então, uma conta de gross up, considerando uma poupança rendendo 7,97%. Então, está rendendo 7,97%. Enquanto que o Tesouro Selic está rendendo hoje, se você compra hoje, 13,65%. Que diferença que dá isso? Dá uma diferença boa, tá? R$1.000 que você investe aqui,
Tá, vamos considerar aqui, ó. Você segurou aqui por 235 dias, tá? 235 dias, esses mesmos R$ 1.000 na poupança, quanto que deu? Considerando que a poupança não rende, né? Só rende mês fechado. Se você tirar antes, dá um problema aí que você perde a rentabilidade do mês inteiro. Mas só essa conta para você fechar aqui. Considerando aí esses 230 e alguns dias, que eu já não me recordo mais, tá aqui. 235 dias úteis, quanto que renderia R$ 1.000 na poupança? Vamos fazer essa conta aqui agora. R$ 1.000 vai ser os 1.000 vezes 1 mais, tem que pôr mais um parênteses aqui. 1 mais a taxa ao ano, beleza? Só que eu quero ela para dias úteis. Vamos fazer uma brincadeira considerando como se a poupança rendesse dias úteis, tá? Mas a conta vai dar na mesma, tá? Considerando que você não sai no meio do mês, tá? Vamos considerar que você vai segurar de fato o investimento. Então tá aqui. Deixa eu colocar em valores aqui, ó. 1.074, tá? Para este ano. 1.000 rendeu 74, enquanto que esse cara aqui rendeu 115, tá? Então a diferença deu quanto? Vamos trazer para números reais, tá? Esse cara menos, quanto que você deixou aqui? Deixou R$ 41. Quanto que R$ 41 representa do investimento inicial? Representa 4%. Então você perdeu, tá? Você deixou de ganhar 4% se você tem dinheiro na antiga poupança, tá? Você deixou de ganhar 4% este ano. Essa é a lógica, tá? E a questão é, mas quando a Selic cair? Quando a Selic cair, tá? Se a Selic cair lá para 2%, que é bem longe da gente imaginar isso aí nos próximos 3 anos, talvez até 4 anos, é bem longe de a gente imaginar isso, se a gente olha expectativas de mercado mesmo, que eu tô falando, tá? Não é da minha cabeça, é do que o mercado tá precificando no momento, tá? Se a gente olha expectativas assim para um prazo mais longo, você vê que tá longe, tá bem longe de acontecer de a Selic cair de novo, tá? A questão é, aí você sempre fica com essa, né, peraí, mas aí eu posso tirar meu dinheiro, nunca mais vou ter essa rentabilidade de volta. Né, mas você tá ganhando mais aqui, tá? A questão é, a gente pode fazer um estudo bem profundo aqui, mas aí eu faria até numa live para pegar realmente quem tá interessado ali pra gente conversar sobre isso, para poder fazer. Mas daria pra fazer um estudo mais aprofundado do que? De fazer simulações de Selic, até ali caindo, tá? E aí, quando ela for cair, vamos supor que ela volte para 2%, tá? Aí voltou para 2%. Será que o que você ganhou antes vai segurar você no lucro, tá? Considerando que num lucro maior no Tesouro Selic do que na poupança por quanto tempo, né? O que você tiver ganhado a mais em todos esses anos antes da Selic cair, será que te representa um lucro quanto maior do que deixar na poupança, tá? Essa é a lógica, tá? De primeiro, assim, se fosse eu, para eu fazer alguma coisa, eu tiraria, tá? Mas aí é uma questão muito pessoal, tá? Depende de muitos fatores, não é só você ouvir alguém falando e pum, né, fazer, porque depende dos seus objetivos, da sua reserva de emergência, do seu nível de risco, tá? De várias coisas. Como eu mostrei, Tesouro Selic tem volatilidade às vezes, tá? Tá aqui, às vezes tem lá aquela barrinha para baixo, tá? Aqui, ó, nos 70 e poucos tem lá. Tem um dia que caiu, tá? Tem dias que ficou 3 dias caindo, tá? Isso acontece. É bem mais arriscado, tá? Considerando assim, tá? De risco, tá? Oscila mais. Mas é uma decisão bem pessoal. A gente pode trazer aí mais pra frente, tá? Se for interessante aí pra vocês, essa análise, tá? Considerando o futuro da Selic, o que é esperado. Se um dia ela reduzir lá para baixo de 7,5%, 5%, tá? Quanto que esse lucro que você está deixando aqui todos os anos vai te segurar, tá? De ganhos aí acima da rentabilidade da poupança. Beleza? Fechamos nosso vídeo aqui que ficou bem comprido. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça do like. Quem ficou aqui até o final, realmente você tem uma admiração profunda minha, tá? Muito obrigado. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.